total lua de mel entre o Vasco e o técnico Zé Ricardo. Depois da vitória de 2-1 sobre o Santos na última quarta-feira, o Vasco se aproximou ainda mais da luta por uma vaga na Taça Libertadores 2018. E os números comprovam essa boa fase vascaína. Já são 9 jogos sem perder, a maior invencibilidade do time do ano. A gente tem que tentar manter pelo menos esse nível aí nessa reta final, porque sem dúvida alguma, uma tranquilidade a gente chegar já aos 48 pontos, né, para a gente não ter nenhum tipo de problema na reta final, e deram a possibilidade de a gente brigar por uma vaga, né, mais acima. Então agora a gente tem que tentar manter esse percentual, porque se conseguirmos manter esse percentual de 60 e poucos % nesses 15 pontos que disputaremos, muito provavelmente a gente vai estar próximo ali do G7 ou já dentro do G7. O Vasco é o time que menos perdeu no retorno, com apenas 2 derrotas. Além disso, é o time que menos sofreu gols no retorno, ao lado de Chapecoense e Grêmio, com 11 gols sofridos. Mandaram para mim esse dado hoje. Acho que para a gente poder ter tranquilidade para trabalhar, a gente precisa ter uma equipe obtendo resultado, né? Toda a sequência que você tem de resultado positivo não é para mim, para todos os treinadores. Você consegue implementar suas ideias e também vender o seu peixe para os jogadores, né, em cima de um resultado que seja positivo para a gente. Mas, logicamente, que a gente tendo essa sequência aí de 9 jogos sem derrota, fortalece as ideias, e os atletas realmente estão muito confiantes para essa reta final. Com esses bons números, o Vasco enfrenta o São Paulo aqui em São Januário no domingo às 5 horas da tarde. O técnico Zé Ricardo não poderá contar com o volante Wellington e com o zagueiro Breno. Ambos são jogadores do São Paulo. Rafael Honório, diretamente aqui de São Januário. Obrigado ao Rafael Honório pelas notícias do campo do Vasco, né? O Vasco está bem dividido nesse momento entre notícias envolvendo o time e notícias envolvendo a eleição, que ainda está sendo discutida na Justiça. Aliás, tem uma reportagem do Edson Viana que conversou com 2 eleitores da chamada urna da discórdia, a urna 7, isso, né? Bom, o Edson deve explicar melhor ainda na reportagem dele, mas só para atualizar, né, uma das urnas da eleição foi bloqueada pela Justiça porque havia suspeita de irregularidades entre os sócios cadastrados. O Edson, então, conversou com 2 deles e traz a reportagem para nós agora. Por segurança, eles não querem mostrar o rosto, mas contar uma história, sim. A da urna 7, aquela que na eleição para presidente do Vasco recebeu os votos dos sócios separados em uma lista pela Justiça por suspeitas de irregularidades no processo de associação ao clube. A lista tinha 691 nomes, 475 apareceram para votar. Estes são 2 deles. Um amigo meu ligado ao Vasco e foi até minha casa e pediu para eu ser sócio do Vasco, para votar no Eurico Miranda. Quando que você foi abordado por essa pessoa? Foi em março desse ano. Só que o número de registro que aparece na lista associada a seu nome é dezembro de 2015. Você não teve nenhuma participação nem nenhum conhecimento disso? Nenhuma. Você só entregou, preencheu a ficha, deu os documentos e... Nem nunca fui a São Januário para assinar nada. Alguma vez você pagou alguma coisa ao Vasco? Não, nunca paguei nada. Eu entrei de sócio no final de 2016. Não lembro o mês exato. Foi para setembro, outubro, por aí. E na lista está que minha adesão foi em dezembro de 2015. Em 2015, de janeiro a outubro, em média, o Vasco ganhou cerca de 20 novos sócios por mês. Mas em novembro e dezembro daquele ano, esse número disparou. E nesses meses, a média passou para 345. 691 novos sócios em apenas 2 meses.
16 deles foram registrados em domingos, quando a secretaria do clube está fechada, e 20 pessoas estavam com o mesmo número de celular cadastrado. Esses dados levaram o então candidato Fernando Horta a contestar na justiça nomes que estavam na lista de sócios aptos a votar apresentada pelo clube. Fizeram com a data retroativa para tentar disfarçar. Eles estão preocupados com essa situação, que 90% ou mais dessas pessoas não têm nem a carteira. Quando esse vascaíno virou sócio, segundo ele, com a ajuda de um amigo, a eleição nem passava pela cabeça. E eu, na época, tinha muita vontade de virar sócio, porém não tinha condição para isso. Então ele me levou até um segurança do Vasco e perguntou se tinha como me colocar no esquema. E esse segurança perguntou se eu queria mesmo e me deu uma ficha para preencher. No dia que você foi entregar a ficha em São Januário, o que você viu? Pessoas com 20 fichas, são pessoas com 10 fichas, são pessoas que preenchem 10 fichas ali na hora e levam mais 10 para casa, para outras pessoas preencherem, para depois trazer, e fica nisso. E segundo ele, algumas surpresas começaram aí. Quando eu vi a minha carteirinha, eu achei estranho, porque não tinha nada parecido com meu CPF, minha data de nascimento. E não eram só 2, 3 números diferentes, era o CPF inteiro. Era uma data de nascimento nada a ver, que não tinha lógica nenhuma. Totalmente diferente do que eu botei na ficha que eu preenchi. Você pagou alguma mensalidade nesse período? Jamais paguei um centavo pro Vasco. Tinha desejo de virar sócio, de pagar mais barato nos ingressos, de usufruir do clube. Você sofreu alguma pressão para votar? Até pouco tempo atrás da eleição, muitas ligações, eles só falavam que era do Vasco. E se perguntavam se eu ia buscar carteirinha. Só isso. E perguntavam também se eu iria votar. Quando foi se aproximando da eleição, eles começou a vir essa pergunta também, se eu iria votar. Não chegava a ser uma intimidação, uma pressão, que eu desse uma resposta a eles. O outro sócio veio de Magé. Como é que foi o dia da eleição? Foi esse amigo que tinha me pedido para votar no Eurico Miranda, ele me pegou e levou para votar. Só que a princípio ele achou que fosse votar no Eurico. Só que eu votei no Júlio. Na contagem final, das urnas 1 a 6, Júlio Brandt ganhou em 4. Nas outras duas, a vitória de Eurico foi por pouco mais de 15% em uma e 0,8% na outra. Mas na urna 7, o atual presidente sobe para mais de 90% dos votos. Com ela, a chapa de Eurico venceu por 2.111 a 1.975. Sem contar a urna 7, Júlio Brandt vira o jogo por 1.933 contra 1.683. Procurada pela reportagem, a assessoria de Eurico Miranda disse que ele não vai se pronunciar sobre essas acusações. Mas ele falou em entrevista coletiva sobre a polêmica da eleição. Se fosse ter fraude na eleição, ela seria feita com a transparência que foi feita? Claro que não. Quem vai fraudar alguma coisa não faz a coisa com essa clareza como foi feito. Claro que não. Agora, aí passa a imagem que no Vasco é com fraude. Como com fraude? Que fraude? A urna que a justiça entendeu que havia uma potencial fraude e aparece lá 90 e tantos % de votos para o Eurico. Isso não é razoável. Né? Claro que existe alguma anomalia e essa anomalia precisa ser tratada com todo carinho, com todo cuidado pela justiça. Se eles se associaram com a intenção de votar em mim, chegaram lá e votaram em mim. Se não se associaram com essa intenção, é outra. O que é que eu vou fazer? Não fui eu que mandei associar, não fui eu que paguei a associação. A Justiça deu ao Vasco 48 horas para apresentar provas de que as pessoas da lista da urna 7 pagaram as mensalidades e os títulos de sócio, e a ata de apuração constando que ela está sub júdice. O que está sendo o fiel da balança a partir de agora é a transparência alegada pelo presidente do Vasco ao falar sobre o assunto na entrevista coletiva. Porque se todos os processos foram feitos dentro do que manda o
o estatuto do clube, por mais que você possa achar estranho, tem até um cálculo que foi publicado hoje de que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que ter uma diferença como aquela na urna, né, comparado com as outras urnas, né? Os números chamam muito a atenção, eles estão fora do padrão. Né? Mas tudo isso só vira um caso passível de jogar pela justiça se tiver uma irregularidade. Uhum. Você está falando de 691 pessoas, 375 votantes que tenham se cadastrado, 475 votantes que tenham se cadastrado de forma legítima, apresentem sua carteirinha, comprovante de mensalidade, aí não... Ou não? É que ou ainda pelo que eu entendi, já existia uma dúvida em relação a esse grupo dessa 7ª urna antes de começar a eleição, né? Sim. Tanto é que eles separaram. Não, a urna é embargada. Já estava bloqueada. Votaram em separado, vamos dizer assim. Então já existia uma suspeita que algo pudesse acontecer naquele universo de 600 e poucas pessoas. O que me surpreende é que em 2017, e aí não estou falando só do Vasco, tá? Vou generalizar, que a gente ainda tenha que se deparar com esse tipo de situação num futebol tão... com aspecto comercial tão envolvido, com grandeza, com o público, com poder de penetração de massa, e hoje em dia a gente ainda tem que se deparar com uma situação como essa, gente dando entrevista escondido, parece que você está falando de um caso policial, dependendo das consequências pode até virar a ser mesmo. Então a gente não tem mais espaço no futebol brasileiro para esse tipo de situação. Talvez a mudança venha, mas está demorando demais. Fala, Birner. Não, assim, vamos partir para a obviedade e depois para a legalidade. É uma urna já com uma votação à parte, né? Já com um pré-problema e a única que tem uma diferença gigantesca como essa. Ou seja, ali tem alguma coisa. Na reportagem a gente nota, por exemplo, que um dos entrevistados é sócio do Vasco, sem ter ido antes a São Januário e sem ter pagado nada para ser sócio do clube. É outra coisa que precisa se averiguar. Agora, tá muito claro para mim que tem alguma coisa ali. Agora, se tem alguma coisa que fere o estatuto, e é o que o Barreto diz, aí é uma coisa que o pessoal do Vasco, a justiça tem que descobrir, porque de repente o estatuto é muito mal feito, eu não conheço o estatuto do Vasco para falar, o cara pode virar sócio 1 ano, 2 anos antes e ir lá votar. Ana Thaís Matos, por exemplo, que tem muito dinheiro, pode pegar pro clube que ela torce lá, pagar o título de 500 pessoas, porque ela quer que tal cara ganhe, né? Pode acontecer uma coisa dessas, mas é óbvio que, do ponto de vista ético, do que deve ser um processo democrático da vontade da maioria, ele não é, digamos assim, o mais... Não é um pleito normal, né? Não é um pleito normal. Não é um pleito normal. Todo mundo. Não é um pleito normal. Não é a gente que está inventando. Eu tô vendo que nem o cartão, a disputa do Neymar com o Cavani. Aconteceu na nossa frente. Sim. Tem uma urna com 90% e 6 urnas com diferenças de 10%, 15%. Né? Tem 300 e tantos sócios que se cadastraram em novembro e dezembro. 691, somando total. Tem coisas diferentes na eleição, mas o que eu digo é que isso precisa ser... Para que o pleito possa ser anulado, a oposição possa ganhar a sua causa, é preciso comprovar alguma coisa na justiça, não apenas esse estranhamento que todos nós estamos compartilhando. Na verdade, né, existe uma situação que é imoral, está sendo vista como imoral, mas até agora ela não é ilegal. Se ela não for ilegal... É isso. Acho que a discussão passa por isso. Então, todo mundo... É óbvio que na hora que você olha uma urna e vê lá 90 e poucos % para um e 8,8% para outro, bem diferente das outras, isso salta aos olhos. Agora, isso leva a gente a acreditar que é algo imoral, mas até agora não é ilegal. Mas mesmo que seja legal, eu acho que existem algumas reflexões a serem feitas. Por exemplo, a gente já não passou do tempo de só o sócio votar? Sim. Você ter ali um colégio eleitoral de 4 mil, se tanto, 3 mil pessoas votando pelo futuro. Hoje, Vila, de uma a minha nação visão como é o Vasco. De que a gente está perdido no meio do caminho. Porque assim, as eleições originais eram para o clube social. Sim. O futebol virou essa coisa enorme aí depois, né? Votavam os sócios que frequentavam um clube, que tinham interesses no clube. E o futebol hoje interessa muito mais gente do que isso. Não votam nem só os sócios originais que frequentam o clube, nem todos os envolvidos. Que seja o sócio-torcedor só. Né? Num caso como a eleição do Vasco, tem eleições diferentes pelo Brasil e tem clubes em que os sócios-torcedores têm direito a voto.
votam esses 4.500, 5.000, que são meio que uma mistura disso, né? Aí a gente, por mais que os dois que deram entrevista para o Edson, por mais que não haja fraude, se for, mesmo que seja comprado, não tem fraude nenhuma, os caras podiam votar. Mas será que é relevante o voto deles? Um cara que mora em Magé, num município fora do Rio de Janeiro, que não frequenta São Januário, será que ele tem que votar? Será que ele tem mais direito de votar do que um sócio-torcedor do Vasco, por exemplo, que bota dinheiro no clube, né? Eu acho que esse processo precisa, sim, ser discutido. Agora, eu não perco a minha mania chata de fazer conta retroativa e os 200 e tantos votos do Fernando Horta elegeriam o Júlio Brandt sem urna polêmica. Você diz da oposição se juntar? Porque o Fernando Horta abandonou o pleito no meio. Às 2h30 da tarde. E só lembrando que Fernando Horta já pertenceu ao grupo de Eurico Miranda. Então, vamos continuar observando, né? E agora o Vasco tem esse prazo de 48 horas para mostrar à Justiça que todos que votaram são sócios ativos e que está tudo certo. É isso que a gente vai continuar monitorando aqui no Seleção. Agora está na hora de falar com o Eric Faria. Ele vai entrar conosco por telefone com notícias sobre o